Olá pessoal, esse é um podcast Prosperidade Intelectual. A ideia desse podcast é simplesmente compartilhar conhecimento para empoderar o ouvinte para o debate. A finalidade é simplesmente transformar você em um conhecedor de política, economia e outros assuntos para que você não fique perdido, até mesmo para você fazer seus vídeos ou coisas parecidas. Se inscreva aí no canal. Nesse primeiro eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a guerra por recursos naturais. Esse assunto é muito importante, apesar de que ele não é um assunto percebido na sociedade, mas é por causa dessa guerra por recursos naturais que a gente está tendo todo esse conflito político, econômico e social que a gente vive no Brasil hoje. A gente pode dizer que o Bolsonaro hoje é presidente do Brasil por causa dessa guerra por recursos naturais. A gente pode dizer que a Operação Lava Jato aconteceu por causa dessa guerra por recursos naturais. E quem está guerreando por recursos naturais? Podemos dizer que todos os países, inclusive o Brasil, eles estão guerreando por recursos naturais, mas o detalhe é que alguns países possuem recursos naturais de sobra, como é o caso do Brasil, porém não possuem condições reais de protegerem esses recursos naturais. Já outros países possuem um grande nível de consumo de recursos naturais. Por causa desse grande nível de consumo de recursos naturais, eles precisam, de uma forma ou de outra, buscarem recursos em outros países e até mesmo promovendo guerras não convencionais. Então, neste podcast, eu vou trazer para vocês a guerra dos recursos naturais a partir de uma visão de uma guerra entre Estados Unidos e China. O motivo é muito simples. Estados Unidos e China são hoje os maiores consumidores de recursos naturais ao redor do mundo, são as maiores potências, e por isso a tendência natural é que eles busquem recursos de diversas formas, né? Ou pode ser através de negociações, ou pode ser através também de interferência. Bom, para entender essa guerra por recursos naturais, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, apesar de que algumas teorias falam na inexistência da escassez, né? Algumas teorias principalmente voltadas à prosperidade humana, na realidade a gente tem uma escassez de recursos, o que significa que na prática a gente tem uma quantidade de dinheiro que é totalmente fictícia em relação à quantidade real de capacidade de produção que a gente tem no planeta Terra. O que isso quer dizer? Imaginem vocês que se todo o dinheiro existente hoje no planeta fosse dividido em um povo, vamos pensar que todos os bilhões que estão guardados em bancos, todos os bilhões de dólares, todos os bilhões de divisas internacionais, eles fossem divididos, por exemplo, entre os brasileiros. A gente teria uma situação em que todo o brasileiro teria o dinheiro suficiente para comprar, por exemplo, um carro. Só que nós não temos recursos suficientes na Terra para produzir um carro para cada brasileiro. E aí eu falo com vocês da escassez real de recursos. Então, numa condição de divisão de recursos, numa condição de divisão do dinheiro, o dinheiro não seria suficiente para comprar a quantidade de recursos que o planeta e a própria humanidade tem condições de produzir. O que significa que esse sistema financeiro que a gente vive hoje, ele é ao mesmo tempo uma farsa, porque ele não reflete a capacidade real de produção de recursos do planeta, como ele é ludibriatório. Eu não sei se existe essa palavra, ludibriatório no sentido de que ele cria a ideia de que determinada pessoa tem bilhões, né? Olha, ele cria a ideia de determinada família, vamos pensar, Rockefellers, Rothschilds, eles possuem ali bilhões de dólares, mas se esses caras decidirem pegar esses milhões de dólares e converterem esses milhões de dólares em produtos, eles não vão conseguir converter em produtos, o que significa que a base monetária do sistema financeiro atual, ela é uma base mentirosa. E onde que entra isso na questão da briga por recursos naturais? A gente tem hoje um Brasil que, diferente da sua linha ideológica, é um Brasil que
e vinha aos poucos tendo condições de comprar mais produtos e agora ele está sendo colocado de volta na condição de um Brasil que não pode comprar como antes. Estatisticamente a gente pode, né, olhando com dados, a gente pode ver isso a partir do crescimento real do salário mínimo. Do crescimento real do salário mínimo que a gente teve nas últimas décadas, a gente teve uma realidade em que o salário mínimo saiu aí de $75 e o salário mínimo foi para $300. Na prática, isso significa que o brasileiro assalariado, ele conseguiu comprar, né, conseguiu demandar 4 vezes mais produtos, né? Uma prática muito empírica, muito simplista. Olha, o cara ganha 4 vezes mais e a tendência natural é que ele consiga comprar 4 vezes mais do que ele comprava antes. A pergunta básica é: se o Brasil continuasse crescendo em termos salariais, será que a terra teria condições de produzir igualmente para todos os brasileiros? E a resposta para isso depende, né? Se os países subdesenvolvidos como o Brasil continuassem crescendo e continuassem uma distribuição mais igualitária da renda, essa distribuição igualitária da renda dentro do Brasil, ela implicaria obviamente, numa redução da qualidade de vida nos países desenvolvidos. A gente pode pensar isso com uma coisa muito simples, que a gente teve um exemplo há poucos dias atrás, que é a carne bovina. Se a gente tem o brasileiro rico, se a gente tem o brasileiro com uma capacidade de compra, esse brasileiro vai comprar a carne bovina que o Brasil produz. No momento que esse brasileiro compra a carne bovina que o Brasil produz, fica mais difícil para a China e Estados Unidos concorrerem à compra dessa carne bovina. Por quê, gente? Porque, olha, você pode imprimir dinheiro. Isso aí praticamente pode-se dizer que não tem limites, né? Se ligarem todas as impressoras do mundo, eles podem imprimir $1 milhão para cada pessoa no planeta, mas eles não vão conseguir produzir carne bovina para todas as pessoas do planeta, porque a gente tem uma quantidade muito maior de papel do que de produto, e é por isso que se cismassem de imprimir $1 milhão para cada pessoa do planeta, $1 milhão não teria o valor real, não teria, a gente teria aí uma superinflação. Então, na prática, o que acontece hoje com os países subdesenvolvidos que passam aí por esse processo de recolonização é que, para garantir a qualidade de vida no mundo desenvolvido, é preciso frear o consumo no mundo subdesenvolvido. E o detalhe a respeito disso está exatamente nessa guerra por recursos naturais. Então, o Brasil começou a sofrer, a partir de 2012, uma pressão para a implementação de um modelo liberal. O Brasil sofreu também a destruição das suas indústrias durante a Operação Lava Jato, e o Brasil sofre até hoje uma pressão liberal através do atual governo. É exatamente porque, se o Brasil é um Brasil liberal voltado à produção de recursos naturais, o Brasil tem automaticamente uma quantidade muito menor de demanda interna, porque a tendência natural é que o povo brasileiro seja mais pobre numa condição de um Brasil produtor de recursos naturais, mas em contrapartida, o Brasil tem uma capacidade muito grande de produção desses recursos para vender para o mercado externo. Então a gente tem aí o interesse dos Estados Unidos e também os interesses da China sendo contemplados por esse Brasil rural. Se a gente vai na direção contrária, que é a realidade de um Brasil que estava demandando demais do mundo, aquele Brasil de 2014, que a gente tinha o menor desemprego da história, e o brasileiro estava, parece uma brincadeira isso, mas isso é um demonstrador interessantíssimo de riqueza, né? O brasileiro estava fazendo churrasco todo final de semana. A tendência natural é que esse Brasil continuasse crescendo, e no momento que esse Brasil realmente tivesse dado uma quantidade significativa de aumento de renda para a maioria da sua população, ele tornaria-se aí um grande consumidor de recursos naturais. Os recursos naturais são finitos, e porque esses recursos naturais são finitos, eles automaticamente causariam uma pressão de redução na qualidade de vida nos países desenvolvidos. Então, somente para que você entenda, até para você usar isso aí nos seus debates políticos e econômicos, e para que você compreenda também que existe um interesse
por trás da redução da qualidade de vida do brasileiro, o que acontece é que a capacidade do planeta Terra em produzir bens é uma capacidade limitada. Esses bens vão ser produzidos num ritmo quase que padrão. O que muda, basicamente, é onde esses bens serão consumidos. Se a gente volta para a realidade de 2014, menor desemprego da história, crescimento no PIB, crescimento no salário real dos brasileiros, a gente tem o Brasil produzindo recursos naturais e o próprio Brasil consumindo esses recursos naturais. Se a gente pensa na realidade de hoje, ou então na realidade de 20 anos atrás, em que o Brasil praticamente produzia para um consumo externo, esse Brasil, ele produz, mas ele não desfruta de sua produção. E volto a dizer uma coisa que é muito importante, você pode imprimir dinheiro. Você não tem praticamente um limite de impressão de dinheiro. O limite de impressão de dinheiro é a quantidade de tinta e papel, que no caso da impressão de dinheiro é uma coisa insignificante, né? Se a gente imprime aí jornais todos os dias, imagine se no lugar de jornais a gente imprimisse dinheiro. A gente estaria simplesmente fazendo moeda sem valor, porque essa moeda não poderia ser convertida em bens que são bem mais complexos de serem produzidos. Então você pode colocar uma gráfica para imprimir milhões de dólares, mas em contrapartida, para produzir soja, para produzir feijão, para criar, né, animais de corte como gado, até mesmo suínos, você precisa de um tempo natural, você precisa da eficiência do recurso do planeta Terra. E é essa disputa por recursos que causam as guerras ao redor do mundo. Os recursos naturais são a riqueza real. A base monetária, o dinheiro e até mesmo o ouro, se a gente for parar para pensar que o ouro ele não serve como um produto de utilização direta, né? Ninguém vai comer ouro, ninguém utiliza ouro para basicamente quase nada. A gente tem uma pequena utilização aí na eletrônica e também em outras altas tecnologias, mas na vida real as pessoas utilizam pouquíssimo ouro. O ouro tem um valor muito menor do que o alimento. Então, nós temos a riqueza real, que são os recursos naturais. Quando eu falo nós, eu falo Brasil e o resto do sul global, Brasil e África. O norte tem a riqueza fictícia, que é o papel moeda, e todas as vezes em que a balança começa a pesar e começa a melhorar um pouquinho a qualidade de vida no sul, o norte prepara interferências e guerras e desequilibra essa balança e coloca o sul novamente em condição aí de miséria para que eles possam tomar da gente esses recursos naturais. Bom, pessoal, eu queria te pedir para se inscrever no canal, marque para receber as notificações, compartilhe esse podcast aí com seus amigos, e eu queria te pedir para deixar aí nos comentários o que você achou desse formato e principalmente queria te pedir para que você deixasse aí pedidos, né, dicas para novos podcasts Prosperidade Intelectual. Lembrando, a finalidade do podcast Prosperidade Intelectual é te dar condições para você compreender o cenário, melhorar seu debate, né, empoderar a sua capacidade de debate. Muito obrigado, se inscreva e até mais.